Há um tema que eu gostaria de abordar e que é um tema muito atual. Num vídeo anterior eu refleti sobre um programa de televisão que tem um razoável sucesso, não só no Brasil, mas em outros países, o Big Brother. E eu, entre muitas pessoas, já criticamos muito aquele programa, mas o aspecto que me levou a refletir é tentar ver algo positivo. E eu observei que aquelas relações amorosas, ou até paixões, né, que se estabelecem naquele programa e que às vezes duram dias, né, elas pareceriam revelar não um tipo de conduta imoral de alguns integrantes, mas talvez uma tendência natural do comportamento humano, né? Talvez o comportamento humano seja assim, ele seja temporário, as relações se estabelecem de uma forma temporária e sempre visando algum benefício para a pessoa. O que é interessante é comparar essas experiências que a gente observa com um padrão antigo, um costume antigo, que é, por exemplo, casamentos durarem a vida inteira. Uma primeira explicação que eu tenho a dar é que talvez isso se deva ao fato da religião, né, pressionar as pessoas para que elas sejam monogâmicas, quando naturalmente os seres humanos pareceriam polígamos, né, não monogâmicos. Por outro lado, também os professores de história e sociologia e antropologia defendem que talvez a ideia de casamento tenha surgido para que os senhores das fazendas tivessem certeza que as suas esposas não teriam filhos de outros homens. Então haveria por trás uma proteção ao patrimônio, né, material daquele senhor de fazenda, né, para então que se obrigue a monogamia e garantir assim que seus filhos serão seus filhos mesmo genéticos e que o seu patrimônio vai ser repassado a eles. Parece fazer sentido essa explicação, né? Até há cerca de uns 20 anos ainda vigorava uma lei em que o homem teria o direito, seria uma legítima defesa do homem matar a mulher quando ela fosse pega em adultério, né? Então era uma lei que era feita para os homens. De qualquer maneira, do ponto de vista filosófico, eu gosto muito da ideia de dialética. A dialética no sentido de Platão, né? A ideia de buscar a verdade talvez contemporizando, né? Equilibrando, harmonizando os diferentes pontos de vista. Eu não sou contra que as pessoas busquem serem felizes, né? Nós todos fazemos isso, ou buscamos isso. Mas eu estava pensando que talvez quando duas pessoas decidissem se unir e se casar, e especialmente desse casamento pensassem em gerar ou adotar crianças, que aquela prática de relacionamentos curtos dentro do casamento não fosse repetida. Há dois pensadores muito, muito interessantes, com teorias muito interessantes, Santo Agostinho e Hegel, separados assim por séculos. Santo Agostinho presenciou a decadência do Império Romano. Ele observou que essa decadência se deveu, em parte ele diz por Roma rejeitar Deus, né? Mas por outra, talvez se poderia dizer pelo excesso, né, de egoísmo, não pensar em si mesmo e não nos outros. E Santo Agostinho era alguém que viveu a experiência de, na sua juventude, se jogar aos prazeres corporais, digamos assim, né? Não os intelectuais. E ele chegou um momento em que ele viu que essa vida não lhe levaria muito longe, né? E um aspecto que ele chama a atenção é que se você quer casar, você não deve ver no casamento um meio de você continuar uma vida de prazer corpóreo, né? Físico. Porque o casamento tem outra finalidade, né? Ao duas pessoas gerarem descendentes, ou naturais, né? Filhos ou adotados. Então, essa seria outra função do casamento. Santo Agostinho não opõe a ideia de que as pessoas possam
enquanto solteiras, buscarem sua felicidade em primeiro lugar, né? O que ele mostra é que quando você estabelece, você formaliza uma união, ela tem uma outra finalidade que não é a satisfação do indivíduo, mas agora a satisfação de algo maior, algo que um outro indivíduo constrói com uma outra pessoa, quer dizer, um indivíduo constrói com outra pessoa. No século XIX nós vamos ter Hegel, um filósofo que releu a dialética, viu em todas as partes do mundo elementos que estão constantemente se opondo, conciliando, produzindo níveis mais elevados. Ele também observou que, bom, talvez a vida fosse isso, né? Esse constante unir e separar. Então ele, na época dele, do século XIX, pós-Revolução Francesa, já há uma tolerância ao divórcio, né? E o que ele diz é que talvez seja algo natural, até pelo seu pensamento dialético, de que tudo tem início, fim, né? Elementos se misturam, conciliam e depois eles novamente declinam e se separam. Ele observa que parece ser algo natural o divórcio nas relações entre casais. Ele não chega a falar em casais de mesmo sexo ou de sexo oposto, porque século XIX, né, não são tão abertos para essa forma de pensar, que agora começa a ser muito do século XXI. Mas o que ele diz é que, ainda que um casamento também possa ser pensado como algo temporário, porque as relações humanas são temporárias, deveria se pensar, por exemplo, que um casal se mantenha junto até que os filhos tenham condições de, chegando à fase adulta, né, se tornarem independentes da sua família, já tiverem uma possibilidade de um trabalho, né? Eu acho que essa é uma questão que, não sei, talvez a lei pudesse estabelecer. O melhor seria a autonomia do sujeito, né? O que a filosofia defende sempre, né? Que o sujeito perceba isso. Mas como é que ele percebe isso se ele está no olho do furacão, né? Ou no meio do furacão? A lei brasileira do divórcio, eu acho que, na minha opinião, foi uma das causas, junto com a superpopulação, esse crescimento sem controle, né? Foi uma das causas da decadência da sociedade brasileira. Muitas pessoas nascendo sem a presença de um pai, às vezes só pela mãe, ou às vezes nem pela mãe, cuidada pela avó. E tudo que a gente vê hoje, esse descontrole, essa violência, me parece que tem origem no fato das pessoas pensarem em si primeiro, né? E a lei não exigir que elas pensem não só em si, mas nos outros. Quando você decide, por exemplo, casar, você deveria pensar também que você, gerando filhos, você tem que pensar nos filhos, não em você em primeiro lugar, mas pensar em você e nos filhos ao mesmo tempo, se é que é possível pensar ao mesmo tempo, mas de uma forma que você possa, qualquer decisão que você tome, não prejudique o desenvolvimento das crianças. Tem um documentário, Falcão Meninos do Tráfico, onde muitas crianças de 12 a 17 anos que entram nessa vida do crime, do tráfico de drogas, elas se queixam muito da ausência do pai. Se tornou parte aceitável da sociedade brasileira que as pessoas, os filhos sejam gerados e sejam cuidados apenas pela mãe, né? Que o pai já não tenha mais a presença ali. Alguém pode dizer que, bom, mas mesmo que você obrigue um homem e uma mulher, ou dois homens ou duas mulheres a permanecerem juntas, e se não existir mais amor, né? Você vai obrigá-los a permanecerem juntos? E não pode acontecer que muitos homens, ainda que vivendo em casamentos formais, acabem pulando o muro, né? Tendo relações extraconjugais, homens e mulheres. Portanto, não seria a lei não estaria impondo um modo de agir falso, né? E bastante que envolva bastante hipocrisia, fingimento, né? Mas aí eu acho que é um problema do fato de que as pessoas, antes de casar e conhecendo a lei, elas devem pensar melhor.
realmente quero pertencer a outra pessoa e apenas a outra pessoa? Porque se você, dentro de um casamento, você pula um muro, você vive a ilusão de uma monogamia, é porque você não estava preparado para o casamento e para o propósito que o casamento deve produzir. A ideia do casamento é duas pessoas se unirem porque se amam mais do que amariam outras pessoas, outros terceiros. E, se possível, gerar descendentes e cuidar deles e garantir que eles se desenvolvam da melhor forma possível, né?